Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia todas as manhãs. Hoje o nosso programa vai ter como tema Entre Linhas, em que temos aqui um jovem, o Lourenço Madureira Miguel, com 21 anos, de Tomar, que vive na incerteza de uma doença degenerativa de origem desconhecida, mas nada o impede de alcançar os seus sonhos e de seguir em frente. No seu livro, Vida Entre Linhas, ele diz assim: costumo dizer que sou a pessoa mais feliz do mundo. Digo com muita certeza e reflexão sobre esta ousadia. Sou mesmo muito feliz cada vez mais. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Só uma pequena coisa. Sim. É verdade que nada disto funciona bem, mas não é degenerativa a doença. Ok. Mas pronto, mas eu já explico melhor Sim, isto. já vamos entender então o que é que, qual a doença do Lourenço. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa e o nosso diálogo, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração que eu convido o Lourenço a orientar para nós. Claro que sim, com todo o gosto. Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Amém. Cada passo é dado pensando no outro, e o outro seguirá o mesmo caminho. Mas se em vez do outro não houver mais, o dito último será dado pensando em quê? O mesmo acontece com a vida. Se um dia conta como uma, então vivemos cada vida em função da outra. E quando esta vida for a última, será que vamos pedir ao relógio que pare ou vamos dar-lhe à corda para que passe mais depressa? Assim não teríamos de sentir o fim. A verdade é que há quem prefira não sentir a simplesmente sentir demais. Eu não sou assim. Nem quisesse, conseguiria ser. Vivo cada vida como uma só. Se houver mais, que venha ela. Se não, que bom que foi aproveitar esta até ao fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no Princípio, princípio, agora e agora e sempre. sempre. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quem é o Lourenço Madureira Miguel? Quem é? É uma pessoa normal, e que sempre gostou muito, muito de viver. A um ritmo um bocado alucinante, talvez. E como disse e como eu digo, sempre me considerei a pessoa mais feliz do mundo. Não, isto não quer dizer que não haja problemas na vida, é só a maneira e o valor que damos à vida e a maneira como se vive. Ah, és estudante de medicina. Isso mesmo. Como é que surgiu a vocação à medicina? É muito curioso. A primeira coisa que eu me lembro à séria em que eu me senti assim talvez chamado foi uma vez quando a mãe do meu pai, a minha avó paterna, partiu a perna, e eu andava à volta a ver o que é que era preciso e se era, e a minha avó chamava-me o doutorzinho. E era, e era muito engraçado. E depois cresci rodeado de médicos. Por um lado, o pai da minha mãe era oftalmologista e tem graça porque era oftalmologista da irmã Lúcia, Ai, que giro. tirou-lhe as cataratas e pronto, e foi das poucas pessoas que teve com a irmã Lúcia à séria, por trás das grades, o meu avô e a minha avó. E depois o pai do meu avô, que ainda é vivo, com quem eu vivo em Lisboa. Ai, o pai do meu avô. O pai do meu pai, o meu avô é psiquiatra. Portanto, na verdade, eu sempre vivi muito rodeado do que era a medicina e tentar perceber este mundo. E sempre vi que fazia muita diferença na vida das pessoas. E isso acho que foi o que mais me chamou. Sentir que era uma oportunidade, através de uma coisa que eu gostava, de ter contacto com as pessoas e sentir-me útil numa primeira linha. Sempre foi essa a tua paixão? Devia ter lido o guião. Sempre foi essa a minha paixão. Sempre foi uma coisa muito atrativa, e talvez uma das minhas grandes paixões. Contudo,
eu tive quase para ir estudar teatro em vez de medicina. Sim, que giro. Sempre fiz teatro e continuo. O teatro tem um lugar muito especial na minha vida. Pronto. Lourenço, quando é que tu começaste a sentir que algo não estava bem contigo? Bem, descomplicando as coisas, estava no 12º ano e a certa altura tinha alturas em que tinha dores na virilha do lado esquerdo e alguma privação do movimento da perna. Pronto, achava-se que era uma hernia inguinal e era para operar, pronto. Mas continuei a fazer desporto, fazia judo, federal, era cinturão negro, era isso, graças a Deus, aquilo é vitalício, senão já tinha perdido a licença. Mas, e pronto, e depois quando se ia fazer a ecografia para se avaliar as coisas para Sim. a operação, percebeu-se que não era uma hérnia. Uma hérnia, era um varicocele de grau 4, que é uma variz à volta do testículo, que no fundo estava para dentro do canal inguinal. Pronto, e fui operado. A operação aparentemente correu bem, mas depois, a partir daí, as coisas tornaram-se mais complicadas. Ou seja, aí talvez é considerado assim o ponto que despoltou tudo o resto. Pronto, depois voltei a ter dores e já não era só na virilha, era na coxa, também a parte medial, pronto. A parte de dentro, desculpem, uma pessoa habitua-se aos termos mais técnicos. anatómicos. Mas, eram dores muito fortes, mais do que aquelas que eu tinha antes da operação. E eu sempre tive uma grande capacidade de resistência à dor. E então voltei a ser puxado para os médicos para investigarem e perceberem o que é que se passava. Depois, entretanto, começou o lockdown, fomos todos para casa. Começou a piorar, mas continuava a ser visto por médicos. A partir de certa altura as pessoas estavam em casa, mas eu continuei a precisar de ir ao hospital e a ser visto e não sei o quê. Pronto, voltei a ser operado, as coisas não correram bem, entretanto, pronto, estou a passar várias coisas, porque acho que é o que interessa mais. Entretanto, estávamos numa fase em que a perna esquerda tinha alturas em que estava 3, 5 minutos sem funcionar, parte sensitiva e parte motora, e foi expandindo, ou seja, braços às vezes, a perna direita também, e não se estava a conseguir perceber o que era. Pronto, e depois fui operado. A operação não correu especialmente mal, mas não se conseguiu fazer aquilo que se queria, e pronto, mas só se percebeu no pós-operatório. As coisas estavam ainda piores, pronto, mas porque quanto mais toca e mexe à volta dos nervos, pior é. Sim, sim. Pronto, e terá sido isso, apesar de terem limpado, terem não sei o quê, e não terá feito bem. Pronto, e depois as coisas começaram-se a complicar, já estava a ser seguido na neurologia, até que depois veio uma médica que tinha vindo de Londres há pouco tempo, que é a minha neurologista principal ainda. Pronto, tenho mais, mas é a principal, e que foi a primeira pessoa a conseguir explicar mais ou menos o que é que estava a acontecer. Dizendo que não conhecia um caso igual, ou seja, e que pudesse ser identificado como doença X, doença Y, o que fosse, mas que percebia que, pronto, e é aqui que eu vou acabar um bocado a explicação, que no fundo, existem umas lesões que podem nem ser detectáveis, mas que provocam uma dor insuportável e incontrolável, que terá feito com que o cérebro acionasse uma espécie de mecanismo de autodestruição. Ou seja, os nervos estão lá para funcionar. O que acontece é que o cérebro, num ciclo vicioso, numa bola de neve, começou a deixar de estimular as diferentes partes do corpo, por achar que o corpo não é capaz de lidar com a dor. Pronto. E as coisas foram avançando e descontrolando-se e pronto. E a verdade é que nunca propriamente melhorei. As coisas têm estado sempre a piorar. O que se faz é tentar quebrar o ciclo. Era o objetivo, só que como a dor não está controlada, continua a receber a mensagem de que não dá, mas pronto, mas tenta-se contrariar
o ciclo ia atrasar através de fisioterapia específica, através de vários tratamentos mais experimentais, uns para controlar a dor e outros para tentar acalmar, nem que seja, ou estabilizar o ciclo. Pronto, e é assim. Parece um bocado assustador, não é? Sim. Mas pronto. Mas não é, bem, mais ou menos. Lourenço, tu és um caso único. É verdade, eu já tinha ouvido isso quando era mais novo, que era um caso único. Nunca por estar doente, contudo. Eh, que era a história que nós estávamos a falar há bocado, que os meus amigos, quando souberam, porque houve muitos que souberam mais tarde por causa da pandemia, diziam, claro que tinhas de ter uma doença especial, não podias ter uma coisa normal como os outros. Pronto, sim, ou seja, não há assim um caso para comparar. Não há uma coisa que se saiba, este tratamento X, e pronto, e às 2 semanas começa a fazer efeito. Pronto, isto não existe, que é um bocado desesperante, especialmente para as pessoas que estão à volta, Sim. que não conseguem fazer nada, mas por outro lado tem uma coisa boa, que é a parte boa de não saber exatamente como é que isto funciona, e que pode ser bastante mau, é também que de um dia para o outro as coisas podem mudar. Sim. E eu acredito nisso, que é possível. Temos que ter essa esperança, isso é importante. Ser estudante de medicina ajuda-te a entender melhor o processo da tua doença? Há duas coisas que, se contar com a introdução do que vou fazer, três, mas pronto, que ser estudante de medicina ajudou. Bem, o meu conhecimento médico já foi ultrapassado há muito tempo, não é? Se o dos médicos especialistas foi, o meu então já fugiu a correr mesmo. Mas há duas coisas que ajudam, que é a primeira coisa, ou a coisa principal e que mais marcou e que aprendi no primeiro ano da faculdade. Desculpa. Não faz mal. Que aprendi no primeiro ano da faculdade foi que nunca se pode dizer a um doente vai ficar tudo bem. É um mecanismo mais de autodefesa de quem diz que não quer olhar para as coisas como elas são do que para o outro, porque nós, ou os médicos, não são curandeiros, não são feiticeiros. Portanto, estão aqui para tratar até ao fim, na saúde e na doença, até à morte. E pronto. E por outro lado, a outra coisa é que o cérebro é um mundo por descobrir. É um mar nunca antes navegado. Estou meio a citar Camões, mas ou seja, já foi navegado, mas a verdade é que há muita coisa que nós não percebemos. E isso faz sentido para uma pessoa olhar e perceber. Isto, pronto, eu na verdade já sabia que isto era possível. Pronto, e é uma coisa que ajuda. Às vezes as pessoas não percebem bem como, mas é saber que pronto, há muito por descobrir, e para o bom e para o mau. Sim. Uma vez mais. Tu escolheste o IPO. Porquê essa escolha? Escolhi o IPO para estagiar no ano passado porque sentia que, apesar da minha condição de andar de cadeira de rodas e nem a própria cadeira de rodas conseguir puxar, sentia que era um sítio onde eu, muito facilmente, e com aquilo que as pessoas dizem que é assim a minha grande arma, que é o estar sempre a sorrir, sentia que podia mudar um bocadinho da vida daquelas pessoas, nem que seja aquele dia, para além de adorar aquela parte. Pronto, eu acho que hoje em dia, se tivesse que escolher, escolheria talvez a oncologia e especializava-me em cuidados paliativos. Mas pronto, porque acho que, independentemente da fase da vida, conseguimos sempre fazer diferença. Sim. E foi inacreditável. Como é que foi a tua experiência? No IPO foi muito, muito boa. Vou só beber água, Força. porque quase não tenho saliva. Força. Culpa dos remédios. Sim. Mas
a minha experiência foi muito boa. Em parte, em grande parte, tinha uma equipa inacreditável comigo, ou seja, equipa de que fazia parte, eh, desde o chefe da equipa ao meu tutor e aos restantes cirurgiões, que eram mais 2/3, era inacreditável. Pronto, e eram as pessoas que eh, mexeram no balneário para eu poder passar de cadeira de rodas, ajudavam-me a estar em pé no bloco operatório e não eram só os médicos que eram espetaculares, eram os enfermeiros, as enfermeiras, as auxiliares, toda a gente foi inacreditável comigo. E pronto, e a verdade é que, e eu sei isto dos meus outros amigos, estamos a falar de terem que me parar o tempo de consultas, acaba uma para me levar ao Uber ou ir-me buscar e não tinham que fazer isso, ou buscar o almoço. Não tinham e foi bonito, foi ver Deus em cada uma dessas pessoas. Uma história muito engraçada é que quando eu entrei pela primeira vez no IPO com a bata, eu estou assim, mas é doutora? E eu, olha, acho que sim. E a senhora assim, mas é que eu nunca vi ninguém de cadeira de rodas, doutor. E eu, olha, então, bem-vinda a este mundo. E era uma coisa que eu ouvia muito, mesmo lá no hospital em Santa Sim. Maria, as pessoas não percebiam como é que eu estava, as duas coisas coexistiam. Isso também é uma coisa engraçada, porque uma pessoa também vai mudando um bocadinho as As mentalidades e os mentalidades. limites que existem e que nós às vezes é que os expomos. E os utentes? Era muito giro, porque acho que sentia uma empatia muito grande. Assim, eu já antes de ser doente acho que era uma pessoa muito empática, mas as pessoas quando veem alguma fragilidade e vulnerabilidade em nós, cria-se uma relação completamente diferente. Sim. Então, se for quando eu estou vulnerável e a pessoa que me vai tratar ou que está a ver e que está a acompanhar sabe o que é isso e demonstra isso, mas consegue ser feliz, consegue estar ali, consegue existir, faz mesmo diferença. E eu acho que isto era uma coisa que eu fui percebendo e vendo. E houve um doente, uma vez que me apanhou no corredor, eu estava aí para os tratamentos. Eu disse sim, doutor, obrigado. Eu assim, não tenho que agradecer nada, eu não fiz nada. Por acaso acho que fiz um toque retal. Mas porque eu estava em digestivo baixo. E ele assim, não, porque mostrou que é possível. E eu, mas possível o quê? E ele assim, é possível uma pessoa estar mal, mas estar bem. E pronto, isso são histórias que me fazem pensar e é uma coisa que eu digo muito quando vou falar a sítios ou conferências ou testemunhos, que é se eu no meio disto tudo conseguir ajudar uma pessoa que seja e não tem que estar doente, não tem nada, a ver a vida de outra forma, já valeu a pena tudo. Não dormir, estar a morrer de dores, já valeu tudo. Para ti, ser médico é? Para mim, uma vez mais, ia ter lido o guião. Para mim, ser médico é ter um olhar protetor de Deus na Terra. Surgiu agora. Estou bem. Correu muito bem. Lourenço, tu tens noção que tu acabas por ser um testemunho para as pessoas que estão à tua volta, um testemunho de superação, um testemunho de quem luta pela vida, de quem não desiste, de quem busca os seus sonhos, de quem mostra que é possível, mesmo em frente à dor e ao sofrimento, avançar e não desistir e não baixar os braços. Tu tens essa noção? Podia-me armar em esperto e dizer que não era? Mas tenho e fui tendo. E
há muita gente que acha que eu sou super. Bem, tem alguma razão, mas não sou uma pessoa nada discreta. Não tenho. Eu, quando entrei para a faculdade, tentei, mas não consegui. Era assim o meu desafio, mas não deu. Mas nisto de estar doente, Sim. as pessoas não sabiam. E há uma história de um amigo meu que encontrei na rua. Isto ainda estávamos a sair de quarentenas. Sim, Ele sim. assim, mas é um amigo meu seminarista, assim, mas o que é que te aconteceu? E eu, Diogo, olha, aconteceu isto, 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 isto. E ele assim, não posso. E como é que não me disseste nada? Nós falámos ao telefone e eu, Diogo, sim, mas eu não vou. Olá, estás bom? Sim, eu estou doente. E tu? Isto não é uma conversa. Nem me passa pela cabeça. Porque eu sempre quis que isto não me definisse. Ou seja, Claro. é verdade, estou doente e não tem mal, mas sou mais que isto e não queria e não quero que ninguém ouça Lourenço e pense, sim, aquele está doente. Tipo, aquele coitadinho. Nada disto. Uhum. Eu não sou essa pessoa. E então não contei logo. E depois fui percebendo que as pessoas foram sabendo e percebendo também como é que eu vivia isto e acho que comecei a perceber, se calhar estou a ser chamado agora, sim, estou a ser chamado para ser um bocadinho de testemunho vivo de Deus, se possível. E pronto, e foi aí que comecei a falar em algumas equipas de jovens, depois em coisas maiores e a perceber que de facto dava para fazer a diferença e estava a Uhum. fazer não só naquilo que é tão imediato à nossa volta, mas pessoas que às vezes nem sabem que precisam de ver. Atenção, mas eu não acho que seja assim um exemplo Sim, sim. inacreditável. Sim, sim. Escreveste um livro, Vida entre Linhas, em que tu, numa das frases do teu livro, tu dizes assim: é só a vida de alguém feliz com uma maratona de obstáculos e muitos risos inconvenientes à mistura. O que é que te levou a escrever este livro? Essa história também é engraçada. Que é, desculpa, uma vez mais, Força. um, basicamente, eu estava a estar com um dos meus melhores amigos em casa e para uma época de exames e acho que foi em janeiro, final de janeiro de 2021, vamos imaginar. Sim, e de repente apareceu-me uma coisa do Gustavo Santos. Tipo, ama-te, envolve-te, abraça-te. E eu, desculpem, de Não repente faz agarrei mal. o microfone. Ama-te, abraça-te, envolve. E, e eu achei, mas o que é isto? Como é que isto de repente há várias pessoas a comprar uma coisa destas? Tudo virado para dentro, para dentro, para dentro, para dentro. E o. E fui pesquisar um bocado o que era a literatura que existia sobre a vida e era tudo, ou livros de autoajuda barata, ou então livros em que era tudo algodão doce e a vida é só isto, vive sem sofrimento. No outro dia vi esta capa na Bertrand. Ou então histórias de vir às lágrimas, de alguém ou que morreu e depois escreveram sobre essa pessoa, pois porque a pessoa não pode escrever morta, não é? Mas, ou que morreu, ou que ultrapassou uma doença e escreveu sobre isso. E eu Sim. achei, mas porquê? Porque é que eu tenho que esperar, porque é que eu tenho que esperar que ultrapasse isto? Ou, se é que isso vai acontecer, acredito que sim, não pensem que eu estou a desistir. Mas porque é que isto é assim? Porque é que hei de esperar? Ou porque é que Sim. isto está a ser uma história triste? E então, de repente, decidi logo o título e peguei, fiz, tirando os últimos 2 capítulos, eu acho, decidi os capítulos que para mim eram as dimensões da vida, melhores ou piores, mais difíceis de pensar e outras mais leves. E pronto, e fui buscar. Eu sempre escrevi muito nas notas do meu telefone. Era assim, era e é a minha grande terapia. E então fui buscar várias notas e alocando-as no sítio onde fazia sentido. Pronto, e depois comecei a escrever. Escrevi logo a sinopse.
parte é aquilo que leu, mas e pronto. E depois escrevi algumas palavras para a Emília ou assim, e depois parei. Eh, continuava a escrever no telemóvel, e às vezes ia pondo coisas. Depois aquilo é um livro muito difícil de catalogar, porque não é uma biografia, não é "Olá, sou o Lourenço, estou doente". Não é nada disto. Eu digo isto, que é as pessoas, quem lê o livro conhece-me de facto, porque estou exposto de uma forma vulnerável, tanto pelo humor, quer pelo que está escrito, mas não sabe pormenores da minha doença, não sabe, porque o livro não é virado para dentro. Sim. E o suposto é ser para a vida de qualquer pessoa que o leia, quer seja católica, Ou não não católica, quer goste de ler, quer não goste de ler, quer seja feia, bonita, saudável, doente. Mas pronto, e depois as coisas começaram a piorar, e em abril deste ano decidi, já não escrevia à mão, já várias coisas estavam piores, e achei, eu quero, enquanto sou gente que me consigo expressar como quero, quero deixar alguma coisa feita mesmo. E pronto, e um livro é um grande passo, porque eu aqui estou a falar consigo e posso, se uma coisa é mal entendida, eu posso rebater, não é? Sim. E num livro não, uma pessoa expõe e a pessoa depois lê como quer. Mas pronto, então entre abril e junho acabei o livro, acabei quando voltei de Lourdes, e pronto. E foi assim a história de como nasceu este livro. Pois é, e a primeira parte do nosso programa já chegou ao fim, infelizmente. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Estamos na segunda parte do Manhã Viva, a SIC ligou a televisão neste momento. Seja muito bem-vindo. Hoje o nosso tema é Vida entre Linhas, e tenho aqui o Lourenço, que nos veio falar sobre um pouquinho da sua vida, dar o seu testemunho. Lourenço, aprendeste a dar mais valor à vida com esta questão da tua doença? Eu digo e continuo a dizer que tive muita sorte em ter construído uma doença. Pronto, não fui eu provavelmente que a construí, mas ter construído tudo isto tendo por base a minha fé. E eu acho que não são coisas dissociáveis, porque eu sempre dei muito valor à vida e aproveitei cada coisa e sempre vivi muito intensamente, e acho que isso é o que me faz. Eu já era a pessoa mais feliz do mundo antes, e sei o que é vida estando 100% saudável, e já aí dava muito valor à vida, e com isto tudo passei a dar valor talvez a coisas mais pequenas também. E por exemplo, eu quando cheguei a Lisboa, lembro-me um dia, marquei 3 almoços no mesmo dia, e depois agora, por exemplo, fui obrigado a parar, tenho que pensar mais nas coisas, no que é que se combina, no que é que não se combina, e pronto, e também a dar prioridade àquilo que interessa. Portanto, Sim. acho que sim, é impossível uma pessoa no meio disto tudo não dar mais valor à vida. Tu vês a tua doença como uma oportunidade de aprendizagem ou como um balde de água fria? Acho que é mais um balde de água fria para os outros do que para mim. Eu tive várias pessoas que diziam, eu lembro-me de, especialmente, amigas, quando souberam, dizer assim: isto não é justo, porque tu, porquê? E a verdade é que as pessoas depois também me perguntam muito se eu nunca tive momentos de revolta. Eu digo, nunca me aconteceu. Ou seja, percebo que para as pessoas, e acho legítimo, mas nunca me aconteceu revoltar-me com Deus. Sempre achei que, eu sempre, desde muito, muito cedo, e essa parte está explicada no livro, acreditei que tinha uma missão, e que as coisas não são por acaso. E eu acho que se eu pudesse escolher alguém para estar no meu lugar, não escolheria ninguém senão eu. Pronto. E não é por achar que sou o melhor do mundo. Acho Sim. só que isto é uma oportunidade que Deus me deu. Quer seja para haver um milagre amanhã, quer seja para mostrar que há vida mesmo quando o nosso corpo não responde. E a família?
Como é que... Eu tenho uma família inacreditável. É verdade. A minha família é muito grande. Por exemplo, a minha Sim. mãe tem 12 irmãos. E claro que há pessoas especiais e essas pessoas sabem. Agora parece aquelas miúdas no Instagram sabem quem são, mas não é nada disso. É verdade, as pessoas sabem e há uma coisa que desde há muito, muito tempo, e não é de estar doente, que faço, eu não consigo fazer as coisas e receber coisas que não têm que ser materiais sem agradecer. Para mim é mesmo importante que as pessoas saibam o quão grato eu estou perante tudo e neste momento perante tudo aquilo que fazem por mim, quer seja a minha família, quer sejam os meus amigos. E há uma coisa que eu digo que é a força que as pessoas acham que é inacreditável, que é quase invencível, que é não sei quê, essa força é dada por estas pessoas, porque estas pessoas tão especiais na minha vida, os meus pais, os meus irmãos, os meus tios, primos e os meus amigos são, e os avós, pronto, tudo aquilo que existe, são aquilo que me dá força para me levantar todos os dias e pensar virá um dia melhor. E se não vier, valeu a pena por estas pessoas e pelo que isto está a trazer à vida das pessoas. Pronto. Lourenço, houve uma altura da tua vida em que te cancelaram os tratamentos. Ouviste pelo hospital, já não há mais nada a fazer. O que é que sentiste com estas palavras e com este cancelamento dos tratamentos? E uma vez perguntaram-me qual é que tinha sido a altura mais triste desde que estou doente, ou mais difícil. Claramente foi esta, porque é difícil uma pessoa ver-se nesta posição e serem jogos quase políticos no meio disto tudo, falarem que não está a trazer prestígio à instituição, que não sei o quê, e que não se está a conseguir curar, mas o meu médico, que era o responsável e que estava por detrás dos tratamentos, e mesmo o meu fisioterapeuta, eu perguntei-lhes, mas acha que então não está não, ou seja, vou para casa e vai ser igual? Assim, não tenho a certeza que vai piorar muito. Eu assim, e então, eu assim, já me ultrapassa. E isto é triste, porque é perceber que uma coisa que é considerada fundamental, nem que seja que é fisioterapia específica, que é para atrasar este ciclo de autodestruição, é uma pessoa ver-se e pensar, bolas, se eu fosse uma pessoa que não tivesse o apoio que tenho para poder ir para o Instituto Lusocubano que me segue, ou para as outras clínicas, hospitais, e fazer tratamentos mentais e fazer aquilo que parece básico, ou seja, tratar e controlar uma doença é tão fundamental como a cura. Sim. E é tão importante. Para teres qualidade de vida sim, também. E ver isso e é pensar, bolas, tipo, isto não é justo comigo, mas seria ainda menos justo com alguém que fosse para casa desfalecer-se, tipo, nem que seja emocionalmente. E pronto, mas para mim foi um ponto de pensar, isto tem que mudar de alguma forma. As pessoas não podem ser apanhadas no meio disto. Uma dizia assim, uma enfermeira, eu acho, dizia assim, mas é que sabe, é que eles não estão, a administração não está habituada a ter pessoas aqui durante tanto tempo. E eu assim, ok, mas têm o que eu tenho? E é assim, não. E eu assim, então não me interessa. Ou seja, não é comparável, não é? Não estou a dizer que sou especial, é só, se as pessoas acham que é fundamental este tratamento, como assim parar? Lourenço, tu tens sempre as amigas que tu chamas, que te ajudam na mobilidade, que são as canadianas, as cadeiras de rodas, entre outros. A cadeira de rodas é para ti uma dificuldade ou é uma dificuldade para os outros? Eu hoje em dia acho que é uma dificuldade para os outros, porque a cadeira de rodas, eu adoro aquela cadeira de rodas, porque tem história, tem tudo. No entanto, toda a gente agora quer que eu mude cadeira de rodas.
E então até pus no Instagram dicas, tipo, alguém sabe o que é melhor de cadeiras de rodas, não sei o quê. Pronto, a cadeira é assim, sai às vezes uma roda, os pedais não se encaixam, desencaixam, mas como eu disse há bocado, esta cadeira fez comigo o caminho de Minda até Fátima pelo caminho de terra, que é uma coisa inacreditável, as pessoas a Fantástico. puxarem e a quererem mesmo que eu fosse, que é uma coisa inacreditável. Mas, portanto, a cadeira de rodas, para mim, é uma solução para continuar a existir na vida dos outros na medida que é possível. Às vezes, claro que uma pessoa se sente mais um bocado um fardo, é impensável isto não acontecer, mas eu tenho a certeza que os meus amigos, de facto, e as pessoas que estão à minha volta, olham para a cadeira de rodas como uma oportunidade de estar comigo. Sim. Isso é a versão mais bonita e é aquela em que eu quero acreditar. Como é que são as acessibilidades? A acessibilidade é uma porcaria. É mesmo. É uma das minhas grandes lutas, é a acessibilidade e tentar usar a voz que tenho através das redes sociais ou através do livro. Existe um capítulo que é A Vida Acessível ao Mundo. Acho que é assim. Não, Sim. acho que sim. A Vida Acessível ao Mundo. E que fala sobre isto, desde coisas em festivais de verão a coisas tão simples como rampas. Como é que é possível? Eu, por exemplo, eu vivo na zona mais histórica de Lisboa, vivo ali na Estrela e é impressionante. Existem rampas assim do passeio para a estrada, mas são nas garagens para os carros. Ou seja, por exemplo, eu não consigo ir à minha própria cadeira de rodas, mas, por exemplo, quando saio com a minha motinha tipo velhinho, não tenho que andar na estrada, não há um passeio, ou tenho que andar não sei quantos metros até ter um passeio com uma rampa. E há milhares de rampas para os carros, mas não há em passadeiras. Como é que é possível? Por exemplo, eu, na altura em que andava praticamente só de canadianas, de canadiana, que é a Diana, como é que é possível? Às vezes eu não consigo subir de graus e a passar uma passadeira ficava na estrada à espera que alguém me conseguisse ajudar. Como é que isto é possível, não é? Sim. Como é que se faz obras para garagens e não se fazem obras para uma pessoa se sentir mais autónoma, para se sentir mais ela, para me sentir menos diferente? Sim. E mais sentir que continuo a fazer parte daquele sítio. E pronto, e isto é de tudo, desde a luta com os Ubers, porque não aceitam cadeiras de rodas e etc. Ubers, quando digo Ubers, digo TVDEs. E pronto, consegui introduzir as categorias da acessibilidade nas aplicações, que é bom, mas continua a haver muita chatice. Eu apanho muitos e levo com muita coisa, mas desde essas coisas, por exemplo, como é que é possível num concerto ou um festival de verão, o que existe são um sítio especial para pessoas com mobilidade reduzida ou alguma deficiência, pode-se levar um acompanhante, mas de repente eu tentei isso no Rock in Rio e estava rodeado de pessoas com problemas, que não tem mal nenhum, mas o meu amigo que estava comigo estava a 3 metros de mim e isto não é e os nossos amigos restantes estavam em baixo. Isto não é nada, ou seja, ponham várias mini plataformas para as pessoas poderem ir. E conviverem todas juntas, sim, não é? porque acaba por ser uma inclusão completamente exclusiva. Exatamente. E não no bom sentido da exclusividade. Pronto, portanto, há muita coisa a fazer. E se eu puder ser voz para isso, serei. E mesmo umas jornadas quero, e já fiz também entre conversas e com os meus amigos que estão dentro, que as jornadas sejam mais acessíveis possível. A jornada, não é? Sim, Mas sim. porque não faz sentido alguém não ir ao maior evento em Portugal e que nós temos a oportunidade de receber e não se sentir bem-vindo em Incluído. tudo. Sim. Isso é importante. A questão da fé. Nesta tua jornada, a fé tem sido algo muito importante? Tem feito a diferença? Sim, eu no livro falo de como é possível
tento perceber como é que é possível as situações serem vividas sem fé, e eu garanto que não estaria aqui agora e como estou, e não teria escrito o livro, não teria feito várias coisas se não fosse por causa da minha fé. Eu vou ler aqui algo que tu escreveste quando tinhas 13 anos. Ai, Jesus Cristo. Querido Jesus, hoje não te peço pelo que me parece faltar ou pelo que os meus olhos veem. Agradeço-te e peço-te pelos obstáculos, pelas pessoas que não gostam de mim e por todos os que te negam. Tudo o que me dás acaba por ser bom, estou certo disso. O que é que tu dirias hoje ao Lourenço de 13 anos? Para fazer tudo exatamente como fez. E o que dizem estas palavras agora? Têm o mesmo significado? Tem, talvez seria um bocadinho mais eloquente, mas tirando isso, tem o mesmo significado. Nada mudou. Eu tenho alguma dificuldade em pedir por mim. Uma coisa que me ajuda muito durante a noite, enquanto não durmo com dores, é entregar as dores pelas pessoas, ou por causas, ou por. É uma coisa que alivia. Mas, mas eu acho só que o que está aí é o certo, e é o que eu penso, continuo a pensar todos os dias, independentemente da situação em que esteja. Coisa que eu tive que obrigar os meus amigos a engolir para perceberem sempre é que eu posso estar um caco, mas quero saber da vida dos outros e dos problemas dos outros. Os problemas não são maiores do que os de ninguém. Tu relatas que Lourdes foi um destino importante para ti. Conta-nos como é que foi essa viagem a Lourdes, como é que surgiu as mudanças na tua vida nessa viagem. Lourdes foi uma viagem espetacular. Queria muito ir. Os tratamentos não estavam a resultar e achei, por que não? E tentei desafiar alguns amigos. E de repente um que nem era muito meu amigo disse, se queres ir, eu vou. E eu, uau, da minha faculdade. E depois uma grande amiga minha do Saref, de um campo de férias que eu faço parte, disse que vinha, que já é médica, e a prima dela também gostava de vir, que eu não conhecia de lado nenhum. E juntos fomos, e para mim custa imenso andar de carro, e então foi mesmo uma aventura espetacular. Lourdes, as pessoas, foi um capítulo muito engraçado, porque eu decidi escrever um pré, um durante e um pós, para ser o mais real e cru possível, e também para as pessoas perceberem que eu sou cristão e posso não ter ficado bom ali, mas não quer dizer que os milagres não continuem a mover a vida, que é assim que se chama o capítulo, Milagres que Movem a Vida. E isso é muito, muito, muito importante para mim. E foi uma viagem espetacular. Existe uma história muito bonita com uma vela, não posso dizer porque senão me deixam de comprar o livro, mas foi muito, muito especial. Foi uma Sim. viagem inacreditável, e onde senti que a amizade é uma coisa de outro mundo e é promovida por Deus, É a verdade. 100%. E vem de onde menos se espera. Sim, muitas vezes, é verdade. Quando foste para Lourdes, tu procuravas um milagre? Ainda procuras? Podia responder só, a vida em si é um milagre, é um facto. Mas fui para Lourdes porque precisava de sair e precisava de me entregar de alguma forma, mais do que aqui em Fátima. Precisava de olhar para um novo sítio e perceber onde estava a minha vida, o meu propósito e as coisas. E queria purificar ainda mais tudo isso. Se me disser, pensaste, e quando me banhei nas águas e tudo isso, se pensava, as dores vão diminuir, o cérebro vai voltar a reagir sem ser a destruir as coisas, vou voltar a andar, claro, mas há outros milagres, e, e aquela viagem em si foi um milagre, e sentir que isso faz diferença na vida das pessoas é outro. Quando uma pessoa dá tudo por garantido, está sempre só à espera de coisas
megalómanas, mas não é assim que Deus faz as coisas. E eu sabia disso e sabia para o que é que, para o que é que ia. E é uma coisa que eu sinto que eu falo disso, que é os milagres unem os crentes e os não crentes, porque em termos, em alturas de desespero, vale tudo. E quem negou uma vida inteira a Deus vai à procura dele. Mas a maneira depois como recebemos, às vezes, uma espécie de um não, como as coisas não são, é que se vê muita diferença em quem vive à base da fé e quem tem a fé posta de lado. Lourenço, em Lourdes sentiste a necessidade de te ajoelhares perante a imagem de Nossa Senhora, sabendo que tens dificuldades. Como é que foi essa experiência? Eu até não conseguir mesmo, eu continuava-me a ajoelhar na missa. Era uma coisa que me custava, muitas vezes, às vezes caía para o lado porque as pernas não aguentavam e cediam, mas era uma coisa muito, muito importante. Nessa altura já não me ajoelhava há muito tempo e estávamos sozinhos no santuário, não havia mais ninguém, que é uma coisa que uma pessoa nem está à espera, e senti que precisava, que me queria mostrar, tentar pôr a minha humildade perante Santa Bernadette, Nossa Senhora de Lourdes e ser o eu que também era e que se mostra como um servo de Deus. E pronto, e com ajuda, depois foi um barulho levantar, mas com ajuda consegui e foi mesmo bonito. Santa Bernadette é um exemplo para ti? Sim, é um exemplo de, mais uma vez, uma pastora, uma pessoa muito simples, mas é um exemplo de fechar os olhos e confiar. E isso para mim chega. Fechar os olhos e confiar. Santa Bernadette tem uma história muito engraçada. Na segunda ou na terceira aparição, apareceu 18 vezes. A Santa Bernadette, para ter a certeza que não era o demo a evocar aquilo, levou água benta e mandou para cima a ver o que é que acontecia. Que é muito curioso. Uma pequena pessoa que vivia meio na miséria ter esse pensamento. Sim, e funcionar desta forma. É mesmo bonito. Não vais falar da experiência da Bela? Compre o livro se quer saber qual é a experiência da Bela. É verdade. E com Fátima, tens alguma experiência? Sim, Fátima é um lugar para mim muito especial. Foi quando, por exemplo, foi aqui em Fátima que eu contei ao meu pai que estava a refazer exames e que as coisas estavam não muito boas. O meu pai ficou um bocado passado comigo porque foi quando estávamos a ir para o carro. Estávamos a sair do santuário, voltou atrás para ir pôr uma vela. E é muito giro porque este ritual sempre foi muito de procissão das velas e Fátima sempre teve um lugar muito especial para mim, mas, por exemplo, para o meu pai é o sítio onde eu sei que o meu pai se sente mais confiante perante aquilo que me está a acontecer e é onde se deixa ser mais vulnerável. E enquanto família é um sítio muito bonito e tem várias famílias que se reúnem lá. A minha família das equipas jovens, do Sairef, do Majun, de tantas coisas. E pronto, e Fátima é Fátima. Tem um lugar especial. Lourenço, o nosso programa está a chegar ao fim. Infelizmente, muitas mais perguntas haviam para te fazer, mas acredito que o essencial ficou. Acha? Acho. Mas até despachámos bem. Agora. Foi. Agora, uma mensagem para quem está lá em casa. Vou beber água. Isso também é uma mensagem importante. Que as pessoas têm que beber água. Este livro, não pensem que é sobre o Lourenço e vão ler o Lourenço e o que é a história. Dia 3 de março aconteceu isto, não sei o quê. Este livro é mesmo... estas linhas não são minhas. Estas linhas são de quem as lê, e de quem as olha e de quem as pensa. Há muita gente que leu de enfiada, não conseguiu parar de ler. Outras tiveram que ir, voltar.
e acho que o meu objetivo não é ficar rico à conta disto, mas é que a mensagem chegue e que as pessoas percebam que nunca nada vai ser tudo mau, mas também nada vai ser tudo inacreditável. E há tanta coisa entre os dois e nos dois que vale a pena. Este livro não é só para quem é católico, não é só para quem gosta de ler, não é só para quem pensa que fé move montanhas, é para qualquer pessoa que queira, através da minha voz, saber e pensar sobre as coisas, nem tem que concordar. Acho que é um livro bom e gostava que isto se perpetuasse um bocadinho e que as pessoas sentissem aquilo que eu sinto quando olho para esta capa. E pronto, e sinto que seja o que Deus quiser e o que for será bom. E isto, neste momento, é a melhor mensagem que eu tenho para dar. Lourenço, muito obrigada pela tua partilha, pelo teu testemunho e principalmente por esse sorriso que nos deixa sem palavras. Obrigado, eu. Foi um prazer mesmo. E assim que está em casa, é um jovem de 21, 21, é verdade. 21 anos e com tanto para nos ensinar e para nos mostrar. Que bonito testemunho. Ele conseguiu deixar-me sem palavras em muitas coisas daquilo que ele disse. E saiba que pode ver este programa no nosso canal do YouTube. E também quero agradecer a toda a família Canção Nova que nos ajuda e proporciona programas belíssimos como este. Acredito que você vai querer ver várias vezes este programa de hoje. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.